Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: no Brasil, foco na injeção de crédito. Embora ainda seja necessário uma análise mais detida sobre as características e efeitos do novo consignado, os sinais que ficam hoje são de que 1. O governo aposta alto no projeto, mas visando um impacto que vá crescendo ao longo dos próximos 2 anos. A ideia é de uma mudança mais estrutural e menos aguda do que no caso, por exemplo, do Desenrola. 2. A medida foi tomada e será tocada em articulação com o setor. Apesar das declarações do ministro do Trabalho sobre a possibilidade de teto de juros, se houver abusos, esse movimento não está no radar, longe disso. E o ponto focal do projeto é a Fazenda. De toda forma, mesmo com um impacto mais diluído no tempo, a percepção de que será injetado mais dinheiro na economia é o principal fator que impulsiona as expectativas econômicas, muito mais do que o IPCA de fevereiro, divulgado hoje. Os dados vieram com forte alta? Sim, mas dentro do esperado, já que há um repique pesado na energia elétrica sem o bônus de Itaipu, que jogou os números lá embaixo no mês passado. Já olhando-se detalhadamente, a inflação de serviços subjacentes, que é muito usada nas análises do BC, permanente pressionada, enquanto os alimentos desaceleram, mas lentamente. Ou seja, não há sinais nem de que a queda pode se acentuar para além do esperado, em função dos juros, nem se ampliam as teses de dominância fiscal. Por outro lado, vem diminuindo as apostas em uma disposição do BC para elevar ainda mais pesadamente a Selic. Haverá atenção nessa quinta para outro indicador do aquecimento econômico, a pesquisa mensal de serviços de fevereiro. Menos inflação, mais taxas e negociação com os Estados Unidos? Também sobre a inflação. Mas nos Estados Unidos, o IPC de fevereiro levemente abaixo do previsto contribuiu para não amplificar a preocupação com os efeitos das tarifas de Trump. Dessa vez, entretanto, o cenário como um todo, inclusive das retaliações de Canadá e União Europeia, vai se efetivar, salvo o novo cavalo de pau. No Brasil, o governo ainda conta com negociações em curso, embora possa sim anunciar medidas nesse meio tempo. As contradições do PT e o poder de Lula. Ainda há poucas novidades sobre o que esperar de Gleisi Hoffmann na articulação política, mas as declarações e movimentos de Lula confirmam o aspecto indicado pelo RR. Destaques. Ele quer, inclusive na reforma ministerial, manter em suas mãos as possibilidades de mudanças e decisões estratégicas na segunda metade do mandato. A dubiedade do presidente e do PT ficam patentes em 2 momentos. No fato de que, apesar de intensos atritos, aumenta a possibilidade de composição com os grupos à esquerda, que incluem Gleisi, em torno de Edinho Silva, o candidato de Lula. Tanto Rui Costa quanto Haddad, assim como o partido em peso, comparecerem ao aniversário de 79 anos de José Dirceu, que está operando abertamente para controlar os rumos da agremiação e influir no governo. Vale salientar que Dirceu apoia o ministro da Fazenda, inclusive como o sucessor natural de Lula. Indicadores. Saem amanhã, no Brasil, o levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro e as estatísticas monetárias e de crédito de janeiro, BC. No exterior, destaque para o índice de preços ao produtor de fevereiro e o pedido inicial de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.